Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vida Construção Economia Sem Enrolação. Vídeo importantíssimo, muita gente me mandando a mesma pergunta lá no Instagram. Me siga lá para mandar sua pergunta também. E se inscreva aqui no canal se você não quer perder tudo isso, tá? Mas muita gente mandando a mesma pergunta. Charles, é hora de investir em fundos imobiliários de papel ou de tijolo? A galera tá meio perdida e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então fique até o final, preste atenção, mas antes de tudo isso, me diga você aqui nos comentários. Se você fosse obrigado a escolher um segmento só, você escolheria fundo imobiliário de papel ou de tijolo? Me diga nos comentários. E para quem participar do domingo que vem, eu vou sortear esse que é o melhor livro de todos os segredos da mente milionária, mais um caderno exclusivo do canal. E em breve teremos aqui sorteios especiais aos domingos de figurinhas da Copa, álbum e até uma camisa oficial da seleção. Para participar de tudo isso, você precisa só estar inscrito aqui no YouTube, então se inscreva, tá? Esse domingo teremos livro e caderno. Basta me deixar nos comentários se você prefere fundo imobiliário de tijolo ou de papel. E nas próximas semanas teremos novidade, sem enrolação. Então tá chegando aí a Copa do Mundo, falta um pouquinho, se inscreva no canal. Teremos até alguns vídeos falando sobre isso. E na área econômica, a semana teve muita volatilidade. Ibovespa caiu um pouquinho. Ele que estava ali quase caminhando para chegar nos 120 mil pontos, caiu normal, faz parte, galera, calma. Tem que ter um pouco de paciência. O ouro também está abaixo dos 1.800 dólares. É aquela volatilidade que você já está se acostumando. Tanto que os meus vídeos trazem aqui assuntos de investimentos, mas eu sempre faço questão de antes falar um pouquinho sobre economia. Tem muita gente que pula essa parte. Só que é importante. Você tem que entender o que acontece na economia, na vida real, para depois pensar em investimentos. Por isso que eu faço aqui esse pequeno resumo. Conforme eu disse, o Bovespa caiu, ele que estava nessa reta aqui, ali desde o meio de julho, saiu dos 95 mil pontos, estava caminhando para os 120, caiu para 111. Isso não me preocupa, tá? Não me preocupa. Eu realmente não acredito nessa disparada louca sem nenhuma pausa. E essas quedas acabam sendo sempre uma oportunidade. Tem gente que fica assim, fica esperando. Puta, aí depois sobe. Caramba, se eu tivesse a chance de ter comprado nesse preço, eu compraria. Aí o preço volta. Ah, não, mas agora eu não quero, porque agora tá perigoso. Aí sobe. Puta, agora eu vou entrar. Você vai ficar maluco. Além da grande possibilidade de você perder dinheiro, tem muita gente perdendo dinheiro em fundo imobiliário agora, você pode ficar maluco e perder a pior coisa possível, que é o seu tempo, tá? Em relação ao dólar também, volatilidade, o dólar tinha subido ali, bateu os 5,60, passou, voltou de novo aqui, ameaçando ir para os 5 e já está ali no patamar de 5,30. Isso faz parte, tá, galera? É um movimento que vai acontecer muito nas eleições. A grande questão que está pegando aqui até em fundos imobiliários é a queda da inflação. Nós tivemos uma deflação, o PIB também está apontando para cima, e aí o cenário começa a mudar. Porque o mercado de investimentos, ele sempre precifica o futuro. Então caiu um pouquinho a inflação agora. A galera está pensando lá na frente, tá? Esse ponto é importantíssimo. E não podemos deixar de falar também do mundo. A Argentina, uma situação complicadíssima, aumento da água, eletricidade, gás em até 150%. Aí começam os protestos, movimentos sociais. A Argentina que está passando por uma situação muito crítica, a gente vem falando todas as semanas aqui, o juro já está lá na casa dos 60%, 70%, inflação também, possibilidade de inflação de 100% esse ano. Então, se eles não controlarem, já está em 70% a inflação, mas tem a possibilidade de chegar em 100%. E é bom a gente estar olhando para o lado para não achar que isso não pode acontecer no Brasil. Na China, a coisa também está muito estranha, o desemprego na faixa entre 16 e 24 anos está com recorde histórico, é difícil controlar uma população sem emprego, crise imobiliária, calor extremo. Então a situação na China também não é uma brincadeira. Imagina controlar toda aquela população se a coisa não andar. Por isso que o governo chinês precisa
está sempre fazendo com que o país cresça muito, que tenha comida, que tenha moradia, porque senão vai ter um descontrole e a gente sabe como é que eles fazem com essa questão do descontrole. Fora toda aquela confusão de China e Taiwan que a gente vem acompanhando agora, a China fazendo exercícios militares com os russos, o que significa que eles têm algum tipo de vínculo. As empresas chinesas também estão indo embora de Wall Street, porque os Estados Unidos queriam algumas questões de contabilidade certinhas das empresas chinesas, elas não querem. A China também está pedindo para as grandes empresas de tecnologia lá mostrarem os algoritmos. A coisa está estranha, né, galera? Eu que fico estudando muito, olhando as notícias, cara, eu fico peneirando muito para trazer para vocês, mas eu garanto que a coisa está meio esquisita. E com isso tudo, as ações caíram pelo mundo, o mercado de criptomoedas também caiu um pouquinho, mas nada que assuste demais, você já está acostumado com essa volatilidade. Bom, isso falamos sobre o mundo, né? Aqui no Brasil, inflação, crescimento, China com problema, Argentina com problema, nos Estados Unidos o Biden continua dormindo. Agora vamos falar sobre fundos imobiliários, tá? A grande vedete dos fundos imobiliários, só se falava nisso e tudo mais e tal, eram os fundos de papel, tá? Até o momento, né? Pagando 1,20, 1,50 às vezes. Eu peguei 1 e pouco também. E aí todo mundo foi para fundo de papel. O que eu sempre disse aqui no canal? Você não precisa escolher. No caso, para deixar aqui nos comentários, você precisa. Mas na vida real, você não precisa escolher. Eu vou ter uma coisa ou outra. Eu gosto muito de uma coisa e outra. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, para quem está em dúvida, cara, o que será que eu faço agora? Eu vou investir em fundo de papel ou de tijolo? Preste atenção nessa explicação. Então, o que está acontecendo agora com fundos de tijolo? Agora eles estão decolando. Então, de repente, eles subiram, tiveram um rally com uma média de 6% de valorização em agosto, alguns fundos subindo muito, 20%, 15%, 12%, 11%. Só que não é de repente que eles estão subindo, porra. Há quanto tempo eu falo aqui? Há quanto tempo eu venho comprando fundos de tijolo, falando que a vacância ia diminuir, que a situação ia melhorar, que as vendas nos shoppings iam subir. Há quanto tempo a gente fala? E aí esses fundos não se movimentavam, continuavam ali. E muita gente me mandava mensagem, poxa, eu comprei aquele fundo ali que você comprou também, você não deveria fazer isso, mas você fez. Comprou a mesma coisa que eu. Aí as pessoas me mandavam mensagem, cara, mas eu comprei, o negócio não anda, não anda, não anda, HTMX não anda, VISC não anda. E aí, de repente, cara, em um mês, o negócio sobe 6, 10, 15 e você não comprou. Aí agora você quer comprar. Vocês estão entendendo o perigo disso? Então, o primeiro ponto que a gente tem que aprender é que você não vai comprar um ativo porque ele se valorizou e você está achando que ele vai se valorizar mais. Você vai comprar um ativo porque ele é bom e ele não está no seu valor justo. Foi isso que nós fizemos com os fundos lá atrás. Aí agora eles estão se aproximando do valor mais justo. Só que aí você vai entrar agora? E aí? Então, esse bloqueio é muito difícil fazer, tá? Não estou falando que é fácil. Porque como é que você vai comprar um negócio que tá barato, mas que ninguém quer? Que era tipo VISC 11, há um mês e meio atrás. Ninguém queria. Aí agora o negócio disparou. Aí agora você quer. Tá entendendo como é perigoso? Então, o primeiro ponto, o que a gente tem que procurar agora para comprar? O que é bom e o que está desvalorizado. Não o que é bom e o que acabou de subir muito. Então, não foi de repente que subiu. Porra, veio numa pressão, um ativo bom, não estava valorizando, de repente o mercado olhou e ele se valorizou. Mesmo assim, tá? Várias categorias e segmentos de fundos imobiliários estão com seu preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, o que significa que eles não estão no seu preço justo. O que quer dizer isso, para vocês entenderem? Vamos imaginar que eu vou criar um fundo de shopping. Aí eu pego R$1 milhão e compro um shopping que vale R$1 milhão. Aí daqui a pouco o meu fundo está valendo 900 mil só.
Você vai pensar, porra, se o shopping vale 1 milhão, que o Charles tem, e o fundo tá valendo 900 mil, cara, tem um gapzinho ali, tá barato, entendeu? Então, muitos fundos imobiliários realmente ainda estão baratos, mesmo com essa alta. Eu já estou estudando quais fundos estão muito baratos. A gente vai ter vídeo aqui no canal sobre isso, que eu quero continuar comprando. Mas o importante é que você saiba isso. Os fundos subiram, ainda tem alguns baratos, e eles estão com valor, com preço ou valor patrimonial ainda abaixo do 1, né, que seria o ideal. Os juros futuros desabaram. A gente deve ter aí um final do ciclo da Selic, já está em 13,75, talvez suba ali mais um pouquinho, chegando em 14, não sei se vai chegar em 14,25, em 15, como a gente imaginava. E com a queda da inflação, está todo mundo pensando o seguinte, pô, se os fundos de papel são reajustados pela inflação, a inflação caindo, o rendimento dos fundos vai acabar. Então, o primeiro mito que você tem que tirar aí da sua cabeça é que sem inflação alta, os fundos de papel vão parar de pagar. Isso não vai acontecer. Teremos uma redução? Teremos, eu falo isso aqui há muito tempo. Eu venho falando, sei lá, 3, 4 meses. Galera, com a diminuição da inflação, os fundos de papel vão pagar menos. Daqui a pouco, os fundos de tijolo vão começar a subir e pagar bem. Eu vim avisando, isso vai continuar acontecendo, mas o pagamento não vai acabar, tá? Então, o pagamento de fundo de papel bom, direitinho e tal, ele não vai acabar. Ele vai reduzir um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu já posso avisar para vocês é a seguinte, eu não sairei totalmente de fundos de papel. Eu vou continuar com alguns fundos de papel na minha carteira, tá? Essa queda nos preços deve continuar, commodities, tem toda a questão dos combustíveis que caíram demais. Agora, um ponto importante é que quando a gente olha para trás, mesmo antes da pandemia, olhando aqui em muitos anos, a inflação no Brasil nunca foi zero. Pelo contrário, na média aqui, nós temos uma inflação acima dos 5%. Então, se os fundos de papel estão pagando aí IPCA mais 6, 7, 8, 9, 10, cara, vai vir um pagamento muito bacana no ano. Então, primeira coisa, sendo repetitivo, eu continuarei com fundos de papel. Por quê? Porque o rendimento vai cair, não vai ser mais 1,50, 1,80 no mês. Mas alguma coisa interessante eles vão pagar. Fora que nós temos fundos com títulos atrelados ao CDI, que é CDI mais alguma coisa. E a Selic deve ficar alta pelo menos 1 ano, tá? Então, despressuriza isso. Você não tem que sair correndo vendendo tudo. E muita gente saiu correndo vendendo tudo, aí o preço, obviamente, desabou. Eu já estou de olho em fundo de papel agora. Eu que vendia, agora já estou de olho em fundo de papel. Porque a gente tem essa questão da diferença. Esse é um gráfico muito conhecido no mercado. Eu preciso até atualizar, estava num relatório da Red. A gente tem essa diferença entre o pagamento dos fundos imobiliários e os títulos do Tesouro, tá? E essa relação, ela vai sempre meio que acompanhando. E o que a gente viu recentemente? Uma queda já nas taxas de juros. A taxa ali começa a cair, o pessoal começa a vir para os fundos imobiliários que estavam muito descontados. Tem também a questão de que a procura por imóveis aumentou, imóveis comerciais, imóveis residenciais, o preço ainda não foi passado para os fundos imobiliários. Lá na Faria Lima a galera está voltando para os escritórios. Lembra que eu falei aqui num vídeo que a XP tinha devolvido 4 andares e já queria os andares de volta? As empresas estão querendo que o pessoal faça um esquema de trabalho misto, acabar só home office. Home office não tem mais só home office, a não sei para quem trabalha com sistema, né, e tal, mas as empresas querem os funcionários de volta lá dentro. Não querem mais todo mundo em casa vendo Xavier vídeos. Querem lá, na operação. Em relação a condomínios logísticos, olha o que aconteceu com a taxa de vacância. Ela caiu bem já, ela está caindo. Está despencando. Significa que vai ficar mais caro alugar um bom galpão. Os shoppings que nos Estados Unidos estavam fechando, muitos shoppings fechando, isso não é uma coisa nova. Aqui no Brasil a gente não está passando por isso, porque nós temos menos shoppings do que os americanos. Mas tem bastante shopping de qualquer forma, que é uma oportunidade
para os fundos imobiliários. Então, olha o cenário que eu estou desenhando, quanta informação eu estou trazendo. Vamos lá. Na área de imóveis comerciais, a procura está aumentando, as empresas estão voltando. Na área de galpões logísticos, a vacância está caindo, as empresas estão procurando novos endereços. Na área de shoppings, as vendas estão subindo e os shoppings não fecharam na pandemia. Olha quanto dado, olha quanta coisa está acontecendo. Em relação a hotéis, eu estou falando há 3, 4 meses com vocês dos hotéis. Está caríssimo ficar em hotel em São Paulo. Isso quando tem vaga, porque na maior parte das vezes já não tem vaga em bons hotéis. Já tem matérias também falando sobre os dividendos dos hotéis, inclusive do HTMX, que é um fundo que eu falo bastante, até trazendo um dado do HTMX. A gente está vendo aqui que teve 69% de ocupação em maio, 67% em junho. Eles estão conseguindo subir o valor da diária média. Olha quanta coisa acontecendo. O grande problema é que você foca em querer que tudo aconteça ao mesmo tempo. Então, eu falei lá há 3 meses, os hotéis estão cheios. Aí o que você pensa? O fundo vai subir imediatamente. E não é o que acontece. O fundo ficou lá dormindo, de repente subiu 15%. Aí você já não consegue entrar. Então, você tem que investir, eu vou repetir, em bons ativos que têm potencial, mesmo que não seja o que todo mundo no mercado está achando no momento. Então, por que eu investi pesado no HTMX, tanto na carteira do canal quanto na minha carteira pessoal? Porque eu enxerguei algo na economia real. Os hotéis estão cheios, as diárias estão subindo. Eu estou fodido para ficar em São Paulo. Isso vai se refletir nos hotéis. Mas a gente não tem só alegria nesse mercado, olhando até aqui as maiores quedas da minha carteira. Tem fundo de tijolo aqui, tem fundo de papel. Óbvio que as maiores quedas atualmente estão em fundos de papel, né? MXRF11, CV, BI11, esses fundos estão caindo. A galera se desesperou, eles continuam na minha carteira. Mas eu tenho um fundo de tijolos, que é o GGRC11, que está com uma queda muito grande, de quase 7%. Já na parte de alta, tá muito bacana a carteira, pessoal. Eu recentemente voltei para o Vino, já peguei 13,14% de alto, FIB11, que a gente entrou recentemente, 11%. O HTMX, que é o fundo de hotéis, eu estava com um baita prejuízo dele. Já revertemos esse prejuízo, já virou lucro. HSML, SDIL, VISC, KNCR, mas o KNCR11 é de papel. Mas todos os outros aqui, são fundos de tijolo, subindo pra cacete. Mas quando eu comprei, estava uma merda. Então, eu não quero falar, eu sou bom. Não. A verdade é que eu perdi muito dinheiro, eu perdi muita oportunidade e aí eu aprendi. Eu tenho que olhar para bons ativos, entender a perspectiva, investir e ficar aguardando. Só aguardando. Olha aí, tá aguardando. Aí, de repente, o negócio dá uma explodida. Olhando aqui no gráfico, nos últimos 3 meses, galera, olha só que coisa violenta. Os fundos estavam de lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Em julho, de repente, essa alta. HTMX mais 24%, KNRI 14%, BCFF 11%, 12%, HSML 11%, VISC 10%, SDIL 7% e 50% e por aí vai. Todos subindo muito acima do Ibovespa e boa parte subindo acima até do IFIX. Mesmo aqui alguns fundos de papel, já que o pessoal está falando tão mal, não estão com desempenho péssimo não. MXRF11 mais 4%, CVBI mais 1,57%, HCTR11 menos 3,38%, não é nenhum fim do mundo. Então, o cenário que a gente está vendo é fundos de papel estão caindo um pouco ali, principalmente nos últimos dias, né, com o pessoal com medo da perda de rendimento, e fundos de tijolo tiveram um rally. O jornal aqui falou em média 6%, mas eu mostrei para vocês aqui, fundo na minha carteira subindo 15%, 11%, 20%. Cara, em fundo imobiliário, 15% é dinheiro pra caralho, porque esses fundos estão subindo e ainda pagando dividendos todos os meses. Eu sei que vai ter gente falando o seguinte, pô, Charles, mas você não acha ruim ficar girando a carteira, saindo de papel, indo para tijolo, voltando para papel? Quem falou que eu giro a carteira? Para com isso. Ah, mas eu não quero girar a carteira, sair de papel e para tijolo, depois voltar. Mas eu não fico girando a carteira.
A carteira do canal aqui, que eu me recordo de cabeça, depois eu até falo lá no meu Instagram melhor sobre isso, mas se inscreva aqui no YouTube, que eu me recordo, eu fiz isso aqui, ó. Eu tive 16% de lucro no HCTR, mais 3% de dividendo, quase 20% de lucro em 2 meses, Vendi o Vino 11 em janeiro, porque eu sabia que ele ia cair, depois recomprei, já está com 13% de alta, e o HTMX que eu estava com prejuízo, comecei a comprar quando ele caiu mais um pouco, já estou com 2% de alta e acho que ele tem potencial de subir mais uns 10%. Então, quem falou que eu giro a minha carteira? Eu não giro a minha carteira. Mas quando é para ganhar dinheiro, se precisar fazer uma movimentação ou outra, eu dou uma giradinha sim. Qual o problema? Posso ganhar 10%, mas não vou fazer a operação? Tomar banho, claro que eu vou fazer, entendeu? Então, essa é a grande questão. Dito isso, o que a gente tem que fazer? Procurar os fundos que estão baratos. Tem fundo de papel barato, tem fundo de tijolo barato, mas já está mais arriscado do que há 1 mês ou 2. Onde eu olhava e falava o seguinte, tá tudo barato. Estava tudo barato. Agora não tá tudo barato. Agora tem coisa justa já, entendeu? Puta, eu olho para alguns fundos e falo, pô, esse preço é justo, agora ele vai ficar pagando dividendo. Mas aquela altinha de 5, 7, 10, já tá difícil achar. Mas eu vou achar. Acompanhe aqui o canal, se inscrevam, tá? E a minha opinião, então, final, a minha conclusão, é que você deve esquecer se é melhor ter fundo de papel ou fundo de tijolo. Na minha cabeça, hoje, se eu fosse montar uma carteira com 10 fundos imobiliários, que é o número mínimo que eu acredito, posso até gravar um vídeo para vocês, com 10 fundos, eu colocaria ali 6 ou 7 de tijolo e 3 de papel. Seria mais ou menos isso. KNCR11, por exemplo, eu não abriria mão, estaria lá dentro. BCFF11 também estaria, né? Eu colocaria os FOFs na área de tijolo, tá? Para separar ali. Então seria como se fossem 6 ou 7 ali, incluindo o BCFF11 e o resto 3 de papel. Mas eu vou montar esse videozinho para a gente fazer aqui. Mas o importante é que você pare de querer ter uma coisa ou outra. Monta a tua carteira e ao longo do ano você vai fazendo uma outra operaçãozinha ali para dar 15, 20 e tal, só para botar um lucrinho no bolso também. Essa é a minha opinião, espero ter respondido com dados, com números, explicando por que esses fundos subiram. Galpão sendo retomado, Lajes, mercado retomado, hotel, mercado retomado, shopping, mercado retomado. Graças a Deus, parece que as coisas estão caminhando. Eu espero ter respondido. E antes, embora me digam aqui nos comentários, se você fosse obrigado a escolher só um, tá? Qual você escolheria? Se eu fosse obrigado, eu escolheria tijolo. Mas me digam aqui vocês, se você fosse obrigado a escolher só um segmento de fundos imobiliários, você ficaria com papel ou com tijolo? Me digam aqui nos comentários. Para quem participar do domingo, vai sortear esse, que é o melhor livro de todos, Os Segredos da Mente Milionária, mais um caderno de livro do canal. Lembrando que nos próximos meses teremos sorteios especiais da Copa do Mundo. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.